Mensagens que chegam pela manhã, webradiovagalume.com. Eu quero pensar contigo sobre o que realmente importa, o que realmente faz diferença, o que realmente faz sentido pra gente. A gente estava dizendo agora sobre a possibilidade de ser quem somos num mundo cheio de opiniões e ideias e posicionamentos e verdades absolutas, pré-concebidas e disseminadas, onde a maioria das pessoas vai assimilando conforme o grupo que caminha. Nem todos necessariamente se apoiam nas opiniões da massa. Massa é a maioria, né? É a opinião vigente. Há alguns que seguem aparentemente contra o fluxo, contra a massa, mas que, no entanto, é só uma aparência, porque da mesma forma, até com medo de se sentirem mais especiais, ao invés de desenvolver o seu jeito de enxergar, simplesmente se apoiam na opinião de um grupo reduzido. Com isso eu não estou dizendo que as pessoas não podem nos ajudar, que a gente não pode sofrer influências, interferências do pensamento de outros, até porque até onde é você e até onde são vetores que você não vê. Interferência cultural, interferência familiar, interferência acadêmica, estudos, o tempo onde você vive, a cultura, a época, tudo isso vai de um jeito ou de outro interferindo naquilo que somos. Mas não é o fato de ter consciência disso e de saber que é assim, não é por isso que eu não vou tentar me enxergar e saber onde é que é a minha opinião e onde é que eu estou simplesmente dizendo amém ou sim senhor porque a maioria diz ou porque um grupo específico diz. A habilidade, a possibilidade de ser quem sou é um desafio diário. Isso não quer dizer que você vai sair por aí confrontando todo mundo, e eu acho importante frisar isso. Quando eu estimulo aqui você ser quem é, pensar como pensa, assumir-se como é, isso não precisa ser de maneira agressiva, imposta, cheia de debates raivosos. Não há necessidade de ser assim. Desde muito cedo, logo quando eu comecei no rádio, uma frase me acompanha, um pensamento me acompanha, que é o seguinte: existem 1 milhão de jeitos de dizer a mesma coisa. Por que você não escolhe o melhor? Por que tem que ser da maneira pior? Por que tem que ser agressivamente? Porque também não adianta você se colocar como opositor à sociedade, criticando a tudo e a todos, levantando o dedo e dizendo vocês estão errados, o profeta da esquina, o cara que sabe a verdade. Não adianta. Para quê? Para se tornar um opositor do mundo, para se tornar um profeta do apocalipse. Não é isso que eu estou estimulando e não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a coragem, a ousadia de poder ser quem você é e de se posicionar da melhor maneira possível na vida. O que seria a melhor maneira possível na minha opinião? E a minha opinião? A minha opinião é que a melhor maneira possível é respondendo cada toque do cotidiano, cada curva do caminho, cada chegada, cada partida, cada experiência do dia a dia, pequenininha, respondendo todas elas em amor, em tolerância, em simplicidade, em humildade, em silêncio interior, tentando ouvir o que a vida está dizendo. A vida fala. Você pensa que só eu que falo aqui? Ou as pessoas somente vocalizando palavras? A vida fala, as palavras são apenas corpos. Palavras não têm vida, palavras são corpos. Corpos habitados por almas. A alma é a energia que eu coloco nas palavras, é a experiência, a verdade que eu vivo e que se projeta em frases articuladas, mas as mesmas letras que constroem um poema incrível podem construir os textos mais pobres e mais vazios possíveis. Enfim, não é a palavra, mas é a alma, como as pessoas. Não são os corpos, mas é aquilo que lhes habita e que dá identidade, e que dá posicionamento, e que dá um diferencial de olhar para o corpo. Corpos são corpos. Somos como árvores, somos como estrelas, somos terra. Um dia voltaremos à terra. Um dia nosso corpo será comida de vermes ou será queimado e virará fumaça. Um dia a gente volta para o biossistema, alimentando
regenerando o biossistema, recompondo o biossistema, fazendo parte do metabolismo da Terra. Mas o que nos diferencia não é isso, é o que habita os corpos, como o que habita as palavras, como a sua possibilidade de ser quem é. Você é um ser, como eu dizia há pouco, absolutamente único. Único não quer dizer pior e nem melhor. Você é um jeito de ver, você é uma perspectiva, você é um lugar. Como você vê, do jeito que você vê, como você descreve, é absolutamente único e se relaciona só contigo. Então não mate isso, não negocie isso, não permita que a opinião de todos, do grupo, da massa, da maioria, se imponha ao que você é. Não vire opositor do mundo. Você está entendendo a sutileza do que eu estou tentando te dizer? Não vire opositor do mundo, não vire um ser que sai daí brigando com todo mundo, não tente convencer ninguém da sua verdade, porque você estaria sendo, como dizia o Saramago, um colonizador do outro, e não é essa a ideia. Mas, antes de qualquer coisa, enxergue-se e assuma-se, e entenda quem você é, e entenda quem você pensa, e assuma os riscos de ser quem é, porque os riscos estão inerentes sempre. Assumindo você ou não, você jamais vai agradar todo mundo, jamais as pessoas todas te amarão, jamais serão apenas aplausos. Você sabe que não. Então é melhor correr riscos, já que isso é inevitável, sendo quem sou, ao invés de tentar me apoiar na opinião, no gosto, na preferência, nas ideias de quem quer que seja. Não há nenhum profeta antigo, não há nenhum mestre iluminado, não há nenhum grande sábio dos velhos ou dos novos tempos que necessariamente precisa ter algum tipo de ingerência em relação ao seu pensamento. Quando nós somos crianças e os nossos pais nos influenciam, são mais sábios que nós, que maravilha, e a gente aprende e a gente enxerga, mas o processo natural do desenvolvimento e do amadurecimento é olhar um dia para os nossos pais como homens e mulheres que nós amamos, que nós respeitamos, com quem nós continuamos aprendendo, mas são relativos como nós. E aí a gente identifica neles falhas também, erros também, impossibilidades, limites, como todos nós, e isso nos amadurece e faz com que a gente desenvolva aquele olhar que antes era um olhar único e exclusivamente dependente e admirador, como agora olhar, apesar de filhos, para pais, mas filhos que veem pais como amigos, como irmãos, como gente que ensina e gente que aprende, como gente que erra e gente que acerta, e assim vale para todo mundo, para aquele grande mestre iluminado, inquestionável, ao político, grande líder ou quem quer que seja. Portanto, eu quero mais uma vez lhe dizer, fique à vontade para ser quem é, para criticar, para discordar, para concordar, para caminhar conforme os seus caminhos. Enquanto você caminha, a vida vai lhe dando uma série de possibilidades de aprender, de entender, mas para isso é preciso que você esteja atento. E para que você esteja atento é preciso que você esteja consciente, presente, atento a quem é. Estar atento, antes de qualquer coisa, é estar atento a quem sou. Não adianta eu tentar prestar atenção nos sinais da vida se eu não presto atenção em mim, no que estou sendo, no que estou me transformando, nesse lugar que eu sou. Eu quero ler um texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, que fala sobre o que realmente importa. Num mundo de tantas importâncias, de tantos valores e tantas ideias, às vezes fica difícil a gente chegar a essa conclusão do que mesmo importa. É a minha dedicação louca para o trabalho, é a minha dedicação louca aos cumprimentos religiosos. O que realmente importa? É me alimentar intelectualmente, ser um grande mestre? O que é? O que é? Nesse mundo de tantas e tantas e tantas e tantas demandas, de sobrecarga de informação, o que realmente importa? Esse é o título do texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, que eu vou ler agora, e eu peço que você me acompanhe. Enquanto crescemos, seja física ou espiritualmente, naturalmente nos expomos às dores de crescimento. Não necessariamente porque a dor carregue algum tipo de iluminação, certo sadismo existencial que nos coloca em posições difíceis quando poderia ser de outro jeito. Não é isso. Eu falo sobre as dores de existir, aquelas que experimentamos enquanto crescemos, durante a caminhada, à medida que nos vemos diante daquele que penso que sou. E
daquele que sou, de quem quero ser e quem ainda não sou, do agora e do ainda não, do que considero ideal e daquilo que é, de minhas vontades e que, de fato, o que eu preciso, o que me tornará melhor e promoverá consciência. Vivemos no meio de inúmeras contradições, carregamos na alma os saldos desses embates. Não há nada que deixe de nos revelar. Chamamos os acontecimentos por um nome. Apontamos, descrevemos a causa de nossas dores, decepções, saudades, nostalgias, inseguranças. Dizemos que é por isso ou por aquilo. A gente sabe. Essa é a causa, ele é o culpado, ela. Mas isso enquanto não metemos a cabeça na água, furamos a superfície e encaramos as profundezas, as nossas profundezas. O que o seu coração quer não é um novo amor, um novo carro, um novo emprego, nova roupa, novo computador, nova cidade para morar. Não é uma nova casa própria, bonita, no bairro preferido. Não são amigos, não é mais dinheiro, mais reconhecimento. O seu coração só projeta em gente, em objetos, em situações, o aconchego, a segurança, a confiança que de fato você precisa. É sempre assim. Projetamos, sofremos, achamos que nunca ultrapassaremos determinada dor, até que o mundo gira, até que tudo muda, até que a gente esquece. Como se manter espiritualmente em paz, você me pergunta? Simplesmente mantendo-se em paz consigo mesmo, parando de agitar-se como folha solta ao vento, olhando para onde realmente todas as coisas acontecem, na sua interioridade. Cuide de seu coração. Enxergue a vida que há dentro de você, cresça nela. Transcenda-se sabendo que você não é só o carinha, a menina, a senhora, o senhor que todos veem, que você vê, que o faz acreditar que você é. Não. Quando inverter a sua lógica de olhar e perceber onde realmente tudo acontece, estar olhando para outro lado, para o lado certo e saberá quem é. Perceberá que tudo que hoje lhe faz mal não são causas, mas são consequências, apontamentos para que desbloqueie o seu olhar e viva na dimensão onde nascem os significados, onde tudo fica claro, onde as coisas acontecem, onde, de fato, realmente importa.